no podcast CRM Paraíba, vamos dar continuidade à conversa com o meu amigo Augusto Almeida sobre um tema interessantíssimo. Augusto, você acabou de relatar que existia uma certa discriminação com relação inicial à cirurgia bariátrica ser uma cirurgia de rico, porque só quem tinha plano de saúde podia fazer. E antes nem os planos de saúde cobriam, né? E agora, pelo seu relato, a gente vê uma ascensão grande do SUS, propiciando a esse público uma oportunidade de fazer a cirurgia. Isso é impressionante, né? Eu acho uma grande evolução. A cirurgia, ela começou como cirurgia aberta, os convênios ainda não olhavam. Em 2012, a cirurgia laparoscópica entrou por obrigatoriedade no rol da ANS, por vídeo. Então, já houve uma grande evolução aí para a gente não estar precisando abrir um paciente para fazer uma cirurgia que a gente faz melhor de forma laparoscópica ou robótica do que de forma... É usada aqui... Olha, aqui a gente não tem plataforma, não. Já teve algumas, mas já chega. Na verdade, eu digo sempre que a cirurgia robótica é muito bom para o cirurgião, porque vai dar longevidade a ele. Então ele vai ficar sentadinho no consolo, o Parkinson que ele tem adquirido vai ser controlado vai ser compensado, então os movimentos são mais simples. Mas, enfim, a abordagem é a mesma, são os mesmos furos. Eu não estou dizendo que eu sempre fui muito revolucionário nas técnicas. Com 27 anos eu comecei a fazer cirurgia laparoscópica aqui em João Pessoa, e naquela época já era um verdadeiro... Eu sendo bombardeado, porque estava começando uma coisa, dizer, operar uma vesícula com os furinhos, sempre diziam isso. Então eu acompanho muito. Há uns 5 anos atrás eu estive nos Estados Unidos, passei um mês me preparando para... Mas a questão é a plataforma, que a gente não tem disponibilidade aqui. Tivemos perto de ter, mas infelizmente não teve. Mas alguns pacientes, até de 15 dias eu estou acompanhando, estou lá em Recife, lá com um colega amigo, um grande amigo meu, e a gente, para não estar sempre... chegar a máquina, a gente está aqui. Apesar de que a cirurgia robótica, eu digo cirurgia robótica, a gente fala robótica, mas não é. Ela usa... a cirurgia robótica será quando você usar a IA, né? A inteligência artificial. Aí sim. São braços mecânicos que são conduzidos pelo próprio cirurgião. Certo. Então o cirurgião está ali no console, está ali sentado e está conduzindo a cirurgia, e tem sempre algumas pessoas em campo para alguma eventualidade. Mas na cirurgia da obesidade, ela é muito parecida, não tem grandes ganhos em algumas áreas, principalmente quando você fala de endometriose, cirurgia urológica, porque são espaços pequenos. Então, o robô, o braço robótico, ele entra com mais facilidade. Nós temos o abdômen inteiro para operar, né? Então, com cirurgias em pequenos espaços, ela tem uma grande validade na urologia, na cirurgia oncológica. E ainda também, não é o caso, essa diferença significativa na cirurgia bariátrica, né? Não tem. É mais confortável para a gente, claro. Pois uma coisa que você falou, e a gente pode abordar melhor, a questão das consequências da cirurgia, das reações que os pacientes às vezes podem apresentar. E uma delas você até abordou a questão da cirurgia quando ela é muito restritiva. E aí tem consequências também, né? Você deve... Por exemplo, quando o paciente chega, ele quer saber logo a técnica que vai fazer. Você não deve saber, você não vai ter a técnica, você não é torcedor da técnica A, B, C. Você tem que enquadrar o melhor para aquele paciente. Adaptar para a pessoa. E você só vai saber isso quando você tem muitos exames em mãos. Então, qual é a cirurgia que você que é melhor para você? Direcionar.
Então vai ter um momento que a gente vai discutir qual será a técnica abordada por videolaparoscopia, todas elas são. E isso reduz os efeitos colaterais e reações que o paciente pode ter, né? Exatamente, a gente tem que ver. Se eu tenho um paciente com refluxo alto, com doença do refluxo, eu não vou indicar uma cirurgia B, que eu chamo B, A, B, C. Eu não vou indicar uma cirurgia B porque eu vou piorar o refluxo dele. É um paciente diabético, insulina independente, eu também vou ter que indicar uma cirurgia mais apropriada para ele. Então, eu tenho que ter tudo isso em mãos já, para depois chegar num determinado momento e conversar com ele para saber qual que vai se encaixar melhor. Quanto à restrição alimentar, todas têm. Porque se a gente coloca um conta-gotas, como diz a história, que depois a pessoa começa a comer. É um aprendizado. É uma aprendizagem. Reeducação alimentar. É uma reeducação alimentar. Você vai comer, tomar uns copinhos, depois você passa para uma segunda parte, que é uma dieta pastosa, passa para o sólido, come pouquinho, mas eu comparo muito o quê? Depois a gente se educa. Porque comer bem não é comer muito. Deixar de ser um italiano, me perdoe italianos, e passei a ser um francês, que eu gosto mais da comida italiana. Mas é mais ou menos uma analogia aí que eu estou fazendo. Não é questão de quantidade, é qualidade. Qualidade. Você chega numa mesa, aí você vai olhar. Aqui eu tenho um bacalhau, aqui eu tenho uma carne, aqui eu tenho um peixe, aqui eu tenho uma macarronada, aqui eu tenho isso, aquilo outro. Você sai botando de tudo. O olho grande sai botando de tudo. Você sentiu o gosto de alguma coisa? Não sentiu. Você misturou tudo. A outra coisa é você chegar numa mesa, você olha qual é o que lhe deu mais atração. Você vai em cima dele, vai comer, mastigar, sentir o gosto, sentir o cheiro. Então você não vai comer pelo volume, e sim pela qualidade, aquilo que a sua cabeça pediu e aquilo que você mais gosta. Então você aprende a comer bem. Por isso que eu faço essa analogia do italiano com o francês. E assim, quais são as principais, digamos assim, complicações que podem acontecer no paciente que foi submetido à cirurgia bariátrica? Existem as complicações imediatas, que são aquelas decorrentes do próprio ato operatório, que são, muitas vezes, a gente prepara da melhor forma possível, mas para você ter uma ideia, a gente falando em complicação, hoje a cirurgia bariátrica, a mortalidade dela é igual à de uma vesícula. O domínio que se teve da técnica, a forma como se prepara é igual ou chega a ser menor do que uma cirurgia de vesícula. Então a gente tem que estar preparado, principalmente estar preparado para algum tipo de intercorrência. Tem por exemplo, uma embolia, que isso acontece em qualquer cirurgia. Mas independente, mas quando se tratam de obeso, é maior porque eles têm. Então, você tem que fazer, usar bota pneumática, usar meia, usar o anticoagulante previamente, usar mais alguns dias após, dependendo da sua gravidade, até por algum tempo. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que fazer a prevenção, já saber. Por isso que tem que conhecer muito o paciente antes. Em relação à questão, provavelmente, da cirurgia, alguma intercorrência, como uma fístula, alguma coisa, tem que ser de imediato tratado. Nós, cirurgiões bariátricos, a gente tem que ter uma visão de saber o que é que pode acontecer, apesar de acontecer muito pouco, mas a gente tem que saber quais são aquelas coisas. Tentar prever e prevenir. E caso você note nunca minimizar. Nunca minimizar, porque quando você minimiza, você está, às vezes, perdendo o time. Mas isso é muito pouco hoje, Cláudio. Graças a Deus, as complicações elas hoje estão muito restritas. É evidente que com equipes experientes, com equipes multidisciplinares, com um aparato operar num hospital que tenha realmente estrutura para fazer, não minimizar essa cirurgia. Então, quando você faz tudo isso, você vai estar não só amparado legalmente, como você vai dar mais qualidade de vida para o seu paciente, como você vai dar um risco muito menor, porque o maior risco que existe qual é? Continuar obeso. Exato. Você veja uma coisa interessante, quando eu comecei a fazer a cirurgia da obesidade, lá no início dos anos 2000, eu estava lá no Instituto Garrido, lá em São Paulo,
E existia uma única fila do SUS. Nesse tempo, você drenava o paciente, colocava a sonda, a cirurgia aberta, tudo. Então, a única fila do SUS que existia era a da USP. E o que acontecia? Morria mais gente, mesmo naquela época, no passado, morria mais gente na fila de espera pela obesidade e suas doenças decorrentes do que das complicações cirúrgicas propriamente ditas. Pra você ter uma ideia como Então, a obesidade em si é um fator mais impactante para uma complicação. Muito mais. E até o mesmo óbito do que a própria cirurgia. Exatamente. Então, a cirurgia, ela dá uma perspectiva diferente de vida, de tempo de vida, de qualidade de vida, né? Do que a falta de cirurgia. Então, tem em mente que é uma coisa que vai beneficiar, impactar. Desde que você siga a cartilha que a gente está programando para você. O plano de voo. Certo. Eu chamo sempre plano de voo. A gente, como cirurgião, a gente tem que... Ontem até falei sobre esse assunto, sobre checklist. Nós aprendemos com a aviação comercial, piloto, copiloto e tudo aquilo. Você, quando já entrar numa cirurgia, você tem que fazer toda uma checagem, todo o ambiente, de saber. Por isso que hoje você chega num hospital, um hospital que é certificado, um hospital que tem toda a condição clínica, condição de ter um suporte para tudo. Você chega na entrada, pergunta se tem alergia, se tem isso, se tem aquilo outro. Quando você chega no apartamento, chega a mesma coisa. Quando você chega dentro da sala de cirurgia, a mesma coisa. Há uma verdadeira... Às vezes os pacientes, mas repetem tanto, isso mais é para a sua segurança. Perguntam tanto, fazem tudo tanto, mas tudo é para a sua segurança. Então isso acontece, por isso que a gente não pode estar operando essas cirurgias. Eu acho que nenhuma, sabe, Cláudio? Que se não tiver um suporte, você saber que tem uma terapia intensiva boa ali, 24 horas, tem uma radiologia boa, também 24 horas, você saber que tem um banco de sangue ali 24 horas, você saber que ali tem uma equipe de fisioterapia, de enfermagem bem engrenada para quando tiver alguma coisa... Experiente, sabe? E você ter todo o aparato na hora que, se porventura você precisar. Graças a Deus, cada vez se precisa menos quando se prepara bem. Quando se prepara mal, é evidente que aumenta um pouco o risco. Mas a cirurgia hoje é tão bem controlada que mesmo dessa forma, às vezes, sai bem. Uma coisa que eu acho que você já deve ter vivenciado muito, aliás, várias coisas ao longo da sua experiência, que não é pouca, com relação ao aspecto emocional das pessoas antes da cirurgia e depois da cirurgia. A gente tem que ter muito cuidado, porque o paciente, ele chega melancólico, como se tivesse perdido, esgotado, gasto. Você sabe que a indústria do emagrecimento, a indústria do emagrecimento, ela sempre existiu. Se inventasse um pobre de um obeso de que existia alguma fórmula mágica, ele ia atrás. Então ele já chega desgastado, ele chega cansado. Você tem que ser muito bem acolhido, sabe? Muito bem acolhido naquele momento. Você jogar ele, botar como dizer, botar no colo, no braço. E dizer assim, vamos vencer, vamos juntos, vamos vencer. Então, naquele momento você dá aquela... E aí começa o psicólogo, todo um trabalho, muitas vezes até um psiquiatra hoje. Psiquiatria é uma coisa interessante, que antes tem até um preconceito para psiquiatra, né? Hoje não, eu vou ao meu psiquiatra. Antigamente, quando dizia isso, é doido. É doido. Hoje não, os pacientes dizem, olha, tem um psiquiatra, fica até bonito dizer, tem o meu psiquiatra, faço psicoterapia. Então, há um psiquiatra. E depois, ter muito cuidado na autoestima que começa a aumentar. Então a gente sempre vai trabalhando aquilo ali, de trabalhar com a autoestima direcionada para algumas coisas boas. Por exemplo, o esporte. Se ele vai ter mais
qualidade não vai ter mais dores articulares. Sim. Ele vai respirar melhor, então a gente vai insuflar muito, porque quem faz atividade física faz tudo bem feito, o resto faz bem feito. Então, é vigilância e tá sempre com ele pergunta, você responde. Tem um WhatsApp hoje, eu digo até assim, o meu WhatsApp eu passo o dia respondendo, e meus pacientes eles me procuram e me acham. É um personal orientador. Tem que ser, não tem para onde correr. Ou então não faça a cirurgia da obesidade. Não é ser cirurgião geral, cirurgião digestivo, e achar que você está pronto para fazer cirurgia bariátrica. Você tem que entender um pouquinho da mente das pessoas. Eu conheço aqueles mais ansiosos, aquele imediatista que já passou por... já tem um feeling. Tem um feeling. Nessa brincadeirinha aí, quase 25 anos, então a gente sente. Então, eu digo assim, o maior inimigo... Você chegou aqui, seu maior inimigo hoje é o imediatismo. Não é que nós não vamos perder tempo. Vamos fazer tudo sequenciado. Mas aquela história, eu quero me operar amanhã, isso é para vesícula, para hérnia, para outras patologias, não para a cirurgia da obesidade, cirurgia metabólica. E quanto aos depoimentos das pessoas que passaram por toda essa batalha, essa guerra, essa luta, o que é que você deve ter ouvido relatos impressionantes e emocionantes, né? Emociona. São extremamente gratificantes. Pessoas que tinham jogado praticamente a vida de lado, com a ajuda de todos, de uma equipe, com a nossa, mas a gente tem que trabalhar sempre dizendo, não, eu não sou o chefe disso aqui, eu faço parte desse time. Então, chega o paciente agradecendo, feliz, com outra vida. Aquela mulher que não conseguia engravidar, às vezes com filhos gêmeos, às vezes mas é uma coisa impressionante, com uma fertilidade, inclusive uma das indicações da cirurgia é a infertilidade não só masculina, como feminina. Principalmente feminina, mas a masculina é uma das indicações com IMC abaixo de 40. Então a infertilidade. Então chega, reconstrói a família. Então a gente tem que ter muito cuidado para que essa autoestima ela não se extrapole. Sim. Porque quem engordou um dia por vários motivos, ele inflamou tudinho. Tem a questão hereditária, mas tem também o que? A ansiedade. Essa ansiedade a gente tem que ser controlada. E a pessoa tem que entender uma certa humildade que aquilo que aconteceu no passado pode em algum momento retornar. Exatamente. E não fazer desvios. Aí diz, fulano de tal virou alcoólatra depois da cirurgia bariátrica. Ele não virou alcoólatra, ele já era. E o que aconteceu? A autoestima subiu, ele não desviou para o que a gente orientou e começa naquela brincadeirinha e o alcoolismo e até drogas. Então essas coisas que a gente tem que estar muito de olho, por isso não podem sair de perto da gente. Não pode sair. Então a gente sempre vai orientar para bons vícios. Existem muitos vícios bons. Exato. Então a gente às vezes tem que trabalhar em cima de uma sexualidade do paciente, o aumento da libido. Então muitas vezes a gente chega junto com o paciente e diz, olha, minha mulher não está aguentando mais, porque eu estou querendo todo dia. Espera, vamos acalmar aí, vamos trazer. Então a gente tem que ter um pouquinho de psicologia, de saber isso, o feeling da história, você sente e você aprende. E assim, o aspecto estético da pessoa também ele melhora a autoestima, envaidece e resgata o gosto pela vida. Isso é tão gratificante, Cláudio. Muitas vezes a gente chega, tem pacientes que postam suas fotos quase que diárias. Colocam antes e depois. Antes não podia, né? E marcam a gente não podia repostar. Hoje pode. Mas mas a gente vê que aquilo ali é uma forma de agradecer e de mostrar. Ele quer mostrar que ele venceu essa grande doença, esse grande problema, que são os problemas da obesidade e suas doenças decorrentes, sabe? Então, eles querem mostrar ali como eles eram. Exato. Então, tem os depoimentos, as reuniões que a gente está retornando em breve,
as reuniões onde você joga pacientes, profissionais, e aí discute, cada qual quer dizer a sua história, como foi, como era, como está agora. E existe a autoajuda também. Então, os pacientes que ajudam outros. Existe a percepção também de vitória, né? E isso, consegui. Resolvi. E agora ele vai o quê? Ele vai atrás de outros para tentar resgatar. Quando precisa, ele está lá. Olha, aconteceu comigo isso. Existem aquelas pessoas que desconhecem completamente a cirurgia, elas não sabem que ela já é uma idosa de 80 anos, desde 1952, mais de 80 anos, com todas as suas evoluções, mas se desconhece. Então, você falar do que não se conhece, então vem aquele pitaqueiro, ou um parente ou um familiar, hoje está menos, mas no passado a gente sofria muito com isso, com os pitaqueiros, aquelas pessoas que não você vai fazer o quê? Cria vergonha na cara, vai fazer atividade física, vai comer, vai fazer atividade. Não resolve, você não sabe o que passa na cabeça de uma pessoa obesa. Infelizmente estamos chegando ao fim, mas eu gostaria que você deixasse um recado para aquela pessoa que está em dúvida, daquela pessoa que tem alguns questionamentos. Qual a mensagem que você deixaria para aquelas pessoas que estão em cima do muro em realizar uma cirurgia bariátrica? A primeira mensagem eu queria deixar é que quem tem que decidir pelo seu corpo é você. Então, você acha que você chegou, perdeu para a obesidade? Não perdeu. Então, naquele momento que você decidiu, e tem que ser uma decisão própria, não adianta você chegar e querer operar sem estar decidido. E a partir do momento que você tomou essa decisão, não procure divulgar em todos os ambientes, que você vai encontrar pessoas que vão querer te atrapalhar. Infelizmente, o mundo é assim. Então, procure aquelas pessoas que são mais ligadas a você. E não peça, porque a decisão do corpo é sua. Vocês avisem e digam a eles, eu preciso da ajuda de vocês. Aqueles entes queridos, os pais, os cônjuges. Então, são essas pessoas, filhos, que vão te ajudar. Não perguntar, sair pesquisando no Google e sair vendo depoimentos, nada disso. Eu acho que a decisão sua, tomada com seu cirurgião, você foi para ele e ele lhe deu essa esperança. E agora você tem que as pessoas acolherem você, assim como a gente acolhe os que estão nos seus arredores, também acolher, porque isso vai ser muito importante na sua recuperação e na sua decisão de operar. Bom, só tenho a agradecer. Você é uma pessoa que eu tiro o chapéu pela questão desse empenho, dessa dedicação, desse compromisso e principalmente pelo resultado do congresso que a gente teve aqui, que foi fantástico. Parabéns. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão Cláudio. É um prazer muito grande estar aqui no podcast do CRM. Fico muito feliz e sempre estarei em disponibilidade. Eu vibro com isso aqui, e vibro com a medicina e com a boa prática da medicina. E tanto é que estou aqui com você, que sabe muito bem fazer isso aí, a boa prática da medicina, que é o mais importante. Ok.